2017, eles retornaram ao vinil com Os Sinais do Sim, o seu 13º álbum de estúdio. Mas de quebra também, recuperaram o seu álbum de 1996, Nove Luas, que, segundo eles mesmos, João, Bi e Herbert, é o reencontro da banda com sua sonoridade mais pop. Hoje aqui no Som do Vinil eu recebo João Baroni, Bi Ribeiro e Herbert Viana, meus grandes amigos da geração dos anos 80, para falar das histórias e da gravação de Nove Luas, de 1996, e também do seu mais recente trabalho, Sinais do Sim, lançado em 2017. Repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão, a americana se encantou com Pelé. João, Bi e Herbert, vocês formam a única banda da nossa geração que não saiu ninguém. Mais de 30 anos de convívio, de amizade, de muita diversão, prazer de tocar junto ao vivo, que é o grande barato dos Paralamas, né? E com certeza dificuldades e controvérsias do show business e outras que possam existir. Mas como é que... Comentem isso, por favor. O pontapé inicial mesmo da história é que eu, pessoalmente, tocava desde muito moleque. E quando eu vim para o Rio, em Brasília, tinha várias pessoas que tocavam, que eu conhecia, tinha aula de bossa nova, não sei o quê. Aí, quando eu vim morar no Rio, eu não conhecia absolutamente ninguém na cidade. Não tinha nenhum amigo. E, no ano seguinte, para fazer o pré-vestibular, veio um dos meus grandes amigos de Brasília, que era o Bi. Aí, eu convenci ele a comprar um contrabaixo, que eu ensinaria o beabá para ele. O seu responsável. Então, aí... Bi ser baixista. Isso. E aí, o Bi passou para a Universidade Rural, eu passei para o Fundão, aqui na Federal. Então, no primeiro ano do Bi na Universidade Rural, ele já tinha ouvido falar do João e a gente tentou inscrever uma música no Festival da Canção da Universidade Rural naquele ano. Um amigo que a gente tinha em comum apresentou o João para a gente e aí a gente foi... No dia. No dia da apresentação. E quando a gente viu ele tocar, a gente falou, Deus do céu, a gente tem que tocar, pelo amor de Deus, não é possível isso. Fechou, né? Total. Fechou. Amarrou. Fechou. Pum. Só uma coisa. A pré-gênese dos João, Paralamas. você tocava com quem antes? Acho que eu nunca te perguntei isso na vida. Eu tocava com os meus amigos de rua, a gente tinha uma banda informal também. Tinha nome? Não tinha nome. Mas aí levou tempo até eu encontrar esses caras, né? Todo mundo foi jogando o violão de lado. Eu nem tinha uma bateria, eu tocava com bambus e almofadas. O que tivesse. Mas isso realmente não quer dizer nada, né? Tantas bandas começam assim, Começam parecido. Ah, mas Nosso objetivo ali era tocar na Rádio Fluminense e no Circo Mas Voador. primeiro a gente tocou no Western Club, né? Que era uma espelunca aqui no Rio. Não, mas o nosso objetivo era tocar no, Era circo, tocar no Circo e Voador. na Rádio Fluminense. Esse que era a nossa realização. A gente foi convidado pelo Lulu para abrir o show dele no Circo Voador em janeiro de 83. E foi incrível, porque a gente já tinha um micro público na Rádio Fluminense, né? Que pedia a música na programação e tudo mais. Foi o marco zero mesmo ali, porque a gente viu uma plateia receptiva, tinha um pessoal meio em sintonia com o repertório do Lulu e o nosso, que era uma coisa meio que o Herbert sempre foi super fã do Lulu guitarrista, do Lulu compositor. É uma influência do Herbert, né? Total. Eu era completamente fissurado. E um dia eu consegui descobrir um lugar onde ele morava, na época ele vivia com a Scarlett Moon, e eu comecei a... A gente foi lá mostrar uma fita demo. Na cara dura. Sim. Uma fita do ensaio. De lá para 35 anos depois. 13 álbuns, né, de 35 anos depois. A coisa foi se consolidando mais. A amizade foi se tornando mais amalgamada. É isso aí. Mais sólida mesmo. Vou sair pra ver o céu, vou me perder
entre as estrelas, ver da onde nasce o sol, como se guiam os cometas pelo espaço. Pegando o Nove Luas agora e lembrando de alguns fatos relativos a ele que eu selecionei aqui. A sonoridade pop dele super bem acabada, que é resultado da mixagem do grande Brad Gilderman, engenheiro norte-americano baseado em LA, que ele me apresentou pra gente, né? Fomos mixar lá, né? Brad trabalhou com Madonna, Eric Clapton, com Um grandes grande técnico. nomes da música pop. Então, ou seja, o som desse disco eu acho que é um dos melhores trabalhos em estúdio dos Paralamas do ponto de vista da mixagem, assim, do peso da mixagem. Sim ou não? Sim, com certeza. Ouvindo hoje, Com né? certeza. Sim, e acho que tem outra coisa interessante. Esse álbum a gente gravou no estúdio, no extinto estúdio Impressão Digital na Barra, sim. que era do Mazola. Sim. E a gente chegou lá em LA, e o Savala também nessa produção, né? Vocês e Carlos Savala produziram. Que é um isso. cara que sabia muito onde os Paralamas podiam render bem. E a gente arrumou tudo direitinho para chegar em Los Angeles e poder mixar sem maiores percalços, como foram as outras experiências que a gente teve, né? Chega, Quando né? foi mixar lá fora, teve muito problema em alguns álbuns. A gente chegou lá e o Brad gostou muito do que ele ouviu e foi um processo bastante Foi tranquilo muito fácil. também. Dessa vez. Para ele foi É. relax. O resultado é muito bom, porque também acho que o repertório aqui é muito bem construído, radiofônico e convidativo, assim. Convidava as pessoas que ouviam no rádio a comprar o disco, né? Então, o disco abre com uma faixa que, quando ouvi, amei a primeira vez que eu vi no rádio, está no repertório da banda até hoje. A gente tocou junto essa faixa, a turnê de Titãs e Paralamas, que é Lourinha Bombril, que é uma versão Dos dos perigos. Pericos, mas é quase uma outra música, Quase né? Porque total, é muito diferente da versão original do Los Pericos. Quase que é só uma inspiração, mas a gente acreditou, obviamente, Claro. porque Versão de Mírate, né? É um Para, mira, mira como baila, mira como salta. Mas é uma, É o refrão, né? é uma decorrência. Era um ragamuffin, né? Uma coisa assim. Pois é, decorrência da alegria que causou na gente aquela coisa do texto rítmico, sabe? Então, eu tentei escrever uma coisa que tivesse isso. Coisa brasileira, né? Essa coisa Você das pegou- sílabas é muito tônicas mais e tal. Chateau Canela Preta, né? Os Titãs comentavam muito Chateau essa Camarão, frase, né? sabe o que é isso? Essa é a cara do Everton. Uma cachaça, Isso aí o rótulo de uma cachaça. O rótulo de uma cachaça que um cara ofereceu pra gente no interior da Bahia, em algum lugar, com um rótulo completamente caseiro, assim e tal, mas escrito com letras impressas, Chateau Canela Preta. Aí eu falei, meu Deus, Raguedagem de Mangaba, né? Raguedagem. Viagens brasileiras, né? Uma espécie de antropofagismo, né? Uma coisa que você falou, essa música era um ragamuffin dos Pericos, muito inspirada no El General. Ele se inspirava muito na forma de cantar, que é a origem do reggaeton. Sim. Essa, né? Veio daí. General era o quê mesmo? Era Panameño. Panameño, né? Conhece El General? Sim. El General. Mas não tão bem quanto você, Ribeiro. De longe. Mas sei, Os Pericos se inspiravam muito no General para fazer esse tipo de reggaeton, meio ragamuffin, e a gente puxou para esse outro lado. Párate, mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate, mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Essa crioula tem um olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil, a cozinheira tá falando alemão. E outra faixa que também tocou bastante em rádio, deve estar no repertório de vocês até hoje, La Bella Luna. Vamos falar dessa composição. Lembra inspiração daquele filme Era Feitiço da Lua? É. Sabe, com Nicolas Cage, Cher. Veio dali a inspiração para escrever La Sim. Bella Luna. Eu acho que essa música foi uma tentativa mais explícita nossa de fazer alguma coisa bem latina, né? Porque tem a coisa do violão, tem o trompete agulhado, o órgão, aquele órgão bem kitsch, né? E a música é uma poesia super bonita, assim, bem romântica. E eu me lembro de uma coisa engraçada dessa faixa, que tinha um lugar aqui no Rio que trouxe alguns cubanos para enrolar charuto e tocar música No Leblon. tradicional no É um Leblon. restaurante cubano. É.
E tinha uma turma que tocava, é e verdade. tinha um cara que tocava maraca, que era um espetáculo. Ele tocava maraca de um jeito Eu cismei de chamar o cara para que o Bica deu gravar. ideia de chamar ele pra gente gravar. E ele Nessa hora, quase um solo de maraca, enquanto tá rolando o trompete, né, o solo de trompete. E o cara foi lá e arrasou, assim, foi sensacional isso. Foi, É verdade, bem lembrado. do nada, assim, foi uma experiência divertidíssima. Né? Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua me enlouquecer. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. Para a gente encerrar aqui com o Nove Luas, é o disco de estúdio, como já disse aqui na abertura do programa, que mais vendeu. Segundo Zé Fortes, vendeu mais de 600 mil cópias. Esse dado é novo pra gente. Isso aí, a gente não sabia ainda assim. O meu palpite é que a gente, nesse momento, estava naquela curva ascendente da MTV, né? Com os clipes e influenciando a programação das rádios. E eu acho que foi um momento ali, né? Você sabe que uma somatória de vários muita fatores. gente começou a ouvir os Paralamas a partir do Vamos Bater Lata. O público se renovou. As pessoas que tinham 12, 13 anos começaram a ouvir naquele momento sem saber o que tinha acontecido antes. Então foi esse público aí que comprou Vamos Bater veio pra Lata, cá, foi né? na rebarba. Não necessariamente o público de Selvagem, Não né? só- não, que não exatamente. conhecia Selvagem, foi conhecer depois. Uma coisa que é muito simbólica e que eu atualmente, como toco sentado, sem estar em rios de suor, e posso prestar mais atenção, eu fico muito sensibilizado de ver tanta gente cantando tudo, pessoas que não eram nascidas quando aquela música tinha sido lançada ou não sei o quê, mas que estão ali com um brilho no olhar e muita alegria cantando junto. Faz você realmente viver de novo, nascer de novo e retomar com alegria. Sinais do Sim é o 13º trabalho de estúdio dos Paralamas. Quando eu vi os Sinais do Sim, ele me pareceu um disco com várias afinidades com o Longo Caminho. Várias afinidades aqui, estéticas e de sonoridade mesmo, né? Aqui, vocês estão lançando mão de uma característica dos Paralamas que a gente já falou aqui nesse programa, do som do Power Trio e de influências de alguns trios que fazem a trilha sonora da nossa vida. Explícitas, né? Explícitas. Com certeza. Então, por exemplo, na faixa que abre o lado A, que é a faixa título, Sinais do Sim, para mim, claramente, tem ali Cream. Cream, mas tem Beatles também. Ah, é? Via Herbert. Você vê Beatles? Ouvi Ginger Baker, ouvi George Harrison, os nossos mestres falando ali, né? Essa sempre foi uma influência forte dos Paralamas, dos Power Trios. Achei boa essa percepção, porque, na verdade, a gente está começando a entender o que é o disco agora que ele saiu. Sinais do Sim. Porque a gente passou um período muito grande maturando essas canções que estão aí nos Sinais do Sim. E o processo de gravação também foi muito rápido, foi muito dinâmico. A gente pode falar aqui um pouco depois sobre, né, como isso aconteceu, com um novo produtor com quem a gente nunca tinha trabalhado, Mário Caldato. O que a gente está começando a entender do disco está acontecendo agora, assim, depois que a gente está vendo... Nesse momento. As músicas enfileiradas assim, dessa maneira, a nossa tentativa de trazer para o palco uma parcela desse material na turnê nova, que é sempre uma hora delicada, né? A gente passou agora vários anos fazendo um show que era meio referente, um show meio... Né, 30 anos, 30 anos. Uma revisão da Paralamas carreira. e- Aliás, um baita show que vocês fizeram. Era Programação difícil visual. largar ele, foi difícil desmamar. E acho que todos os artistas e bandas com essa longevidade têm na frente um desafio, como é, né, o seu repertório pregresso e a ambição artística de botar alguma coisa nova, né, agora. Difícil.
E aí a gente está começando a entender Mas o que a partir significa do esse disco a gente se inspirou para fazer a turnê nova, né? Assim, quais músicas antigas que tem alguma afinidade ou que poderia caber? Ele inspirou a gente nesse show novo, né? Eu sei que o teu coração é meu, que algo em mim te convenceu de que o melhor está por vir. No quadro que a gente está vivendo agora, com a semifalência da indústria fonográfica do jeito como nós conhecemos, né? Ela tem um outro perfil, um outro formato agora. Né? Total. Que estímulos vocês encontram Por que lançar para fazer um álbum, lançar em vinil, lançar em CD, lançar tudo, o álbum no formato clássico? A gente começou assim. Né? É uma necessidade de se sentir vivo artisticamente, né? É importante pra gente. A gente pode ficar tocando a turnê dos 30 anos um tempão, mas a gente tem vontade de Fazer música nova, né? Compor. botar pra fora. É bom a gente falar um pouco que a gente ainda está com o apoio de uma gravadora, a Universal. Sim. Apoiou enormemente, né, a realização desse trabalho. Então, a empolgação foi tão grande quando eles tomaram conhecimento do repertório, sentiram que era legal e tudo mais, a ponto de a gente lançar o LP. Era uma coisa que a gente já sonhava há muito tempo, né, ter algum disco nosso, novo, assim, lançado e tudo mais. A gente só definiu que isso era um trabalho quando a gente tinha um conjunto com um número suficiente. A gente que a gente chegou- achava... Então, pra gente ainda, o formato LP, álbum, tá na nossa cabeça. É assim, não é? A gente Old não lança school, singles, A gente chegou a fazer alguns devaneios, alguns brainstorms sobre o lançar... que seria, né, uma nova maneira da gente apresentar esse repertório para o público, que seria lançar 6 músicas num período, daí esperar mais um ano e lançar mais 6 músicas, um EP, alguma coisa assim. Mas acabou que falou mais forte, como o Bi disse, a nossa herança aí de apresentar o trabalho Tá aí. assim, né? Olha a gente aí, virando o planeta do avesso. Não lembro e às vezes esqueço onde eu estou, onde eu pensava estar. Olha a gente aí, sob o sol, ao brilho da lua, num salão refinado na rua, ao sabor do vento que soprar. 2 faixas aqui, para mim, traduzem bem o espírito dos Paralamas de gostar da estrada, de fazer show pra caramba. Né? A faixa Itaquaquecetuba, Tá no show. declaradamente. É um tranca-língua. Tá no show. Mas é interessante essa faixa, porque assim, você está viajando há tanto tempo que você já não sabe mais onde você está. E a isso aí, letra diz exatamente isso. Onde eu estou, né? Eu morava na base aérea de Guaratinguetá, que isso já me chamava muito a atenção. Já é o pelo Tupi aí, Pois Tupi-Guarani. E aí Falando. lá para as tantas, eu, nas minhas pesquisas, descobri que tinha uma outra cidade com um nome maior do que Guaratinguetá, que era Itaquaquecetuba. Que é perto até, mais ou Aí menos, eu falei, uau, então esse nome ficou muito marcado na minha cabeça até, eventualmente, conseguir resolver uma canção com esse nome. Ela é uma canção divertida e outra coisa também. É algo que os Paralamas fazem há muito tempo, né? Que é falado. Uhum. Lembra? Não é cantado. Né? Total. É falado. Isso é uma coisa... É um identificação texto da rítmico, banda, isso, a identificação da banda lá atrás, assim, com... Que muita gente chama de rap, né? Mas, bom, tem isso também. E várias faixas ao longo da carreira, Herbert fez isso, né? Em vez de cantar, falar. O Herbert mesmo, ele sempre se disse não cantor, né? Ele não é um cantor, ele canta as nossas músicas, mas Sim. ele não é um cantor, né? Então isso ajuda. Você não ajuda. seria um cantor solo, né, Herbert? Não, pois é, para cantar mesmo, porque quando a gente começou, para definir quem Não tinha mais ninguém, quem né? ia para o microfone, como não tinha mais ninguém no 01, acabou que eu... Afinal, qual é a região? Pensa um pouco e vê se me ajuda. É Itumbiara, Itacoatiara ou Itaquaquecetuba? Eu abro o mapa e busco uma lembrança. Tento presumir, ser conhecido ou não. Sei que meu coração jamais nunca se cansa de acender as chamas da imaginação. Deixo o olhar, varrer o horizonte. Leio e faço um mapa como resto de impressão. E sempre seus discos, os Paralamas não abrem mão da crítica social, de cutucar, de questionar, de provocar. Interessante, a faixa escolhida para isso, nesse álbum, é que
É uma faixa muito interessante, não conhecia essa rapper lusitana, que chama-se Capicua. E a faixa é Medo do Medo. Vocês fizeram uma versão dessa faixa, dessa rapper lusitana. Ótimo clipe que há na internet dela. Dela, é muito bom, muito bom. Quem pensou essa faixa? De onde veio? Hermano Viana. Hermano Viana. Nesses brainstorms aí com o Herbert, ele uma vez chegou com essa música e mostrou, assim, né? Tipo, Uma letra olha que gigante, bacana, né? Gigante. E foi interessante que a gente até tomou como uma coisa, né? Vamos tentar fazer uma versão dessa música, né? Com a nossa pegada. E A gente foi- editou um pouquinho a letra e traduziu para brasileiro alguns adaptou, Tem uma termos. adaptação ali, né? Claro. adaptou para, enfim, para nossa mordida com a língua e tudo mais. E foi muito legal. E pouco tempo depois, até a gente soube que a Capicua estava fazendo um intercâmbio com alguns rappers aqui. Com Emicida, né? Emicida. Com Emicida e tudo, uns projetos de, enfim, chamar esse intercâmbio, né, com Portugal. A gente ainda não encontrou com ela, a gente ficou muito feliz que ela gostou da versão e aprovou e tudo mais, liberou para a gente gravar e foi muito legal. Uma hora dessa a gente deve, né? O clipe é Se incrível. Eu encontrar. recomendo que as pessoas assistam o clipe da original, Capicua. é É muito muito legal. bom. Ouve o que eu te digo, vou te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe, são mais uns medicamentos. Vem outros vírus reforçar os dividendos. Medo da crise do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo. Medo de me assustar se você me apontar. E amarrando esse repertório, claro, o Soda Stereo está presente através de Gustavo Cerati, que quando passe El Temblor, ou seja, quando passar o tremor. De onde veio essa escolha? Via Herbert, via Hermano, dos três? É bom, é uma música que está assim. A gente ouve há muito tempo, desde que a gente chegou na Argentina já era um big hit. Porque é uma música de lá de trás do Soda Stereo. Pois da é. década Era um de big 80, hit em né? 86, quando a gente Sim. começou a chegar lá. Então é uma música que está nessa cabeça. É uma decorrência natural do impacto que o Soda representava no universo pop rock argentino e latino em geral. As dimensões absolutamente sobrenaturais que eles tinham de encher várias vezes estádios de futebol. Mas o que há de realmente musical e interessante, além de qualquer coisa de promoção, não sei o quê? E a gente descobriu que, na verdade, tinha uma puta de uma banda de coração muito forte e muito intensa por trás do nome Soda Stereo, que acabou se projetando, porque os caras tinham ótima imagem, trabalhavam bem isso, mas mais do Pouco que tudo... conhecida no Brasil. É. né? Infelizmente, muito pouco, Era quase sobrenatural desconhecida, né? o fato de uma banda tão gigantesca em todos os outros países que nos América cercam Latina, até até o nos México. Estados Unidos. México, Estados Unidos. e que praticamente nunca tinha se ouvido falar no nome dessa banda aqui no Brasil. E a gente, de vez em quando, toca música, fica de brincadeira, e essa é uma música que a gente achou que a gente tinha uma ideia original. Aproveitando esse gancho do Herbert, a gente dividiu, acho que 1 ou 2 shows com o Soda, né? Um no Paraguai, Uma coisa meio andina, uma coisa meio flautinha, assim. sabe? E a gente fez uma outra levada. A gente fez uma levada meio mais roqueira, assim, para ela. Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, a veces vergüenza. Esse programa do Som do Vinil foi um pouco diferente, porque a gente falou de 2 discos no programa. No primeiro bloco, a gente falou de 9 Luas, né? Um disco importantíssimo na trajetória dos Paralamas, como a gente já falou aqui. E no segundo bloco, nós falamos do disco mais recente, Sinais do Sim. Longa vida aos Paralamas. É isso que eu posso dizer aqui. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigadaço, Charlandra. Valeu Obrigado mesmo, Charles. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.